Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós trazemos lições bíblicas da escola dominical da classe de adultos para vocês. Na íntegra, os assuntos são expostos semanalmente e os versículos aplicados na sua telinha. Traremos também breves comentários. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos fazem a conhecida, Abacuque capítulo 4, versículo 3. Perguntas poderão ser respondidas ao final da lição de hoje. Vamos expor algumas delas. Qual o instrumento que a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho? Qual é a falsa impressão que o universo virtual cria? O que a Igreja da Era Digital precisa ser? A respeito de quais pecados virtuais a lição trata? O ID de Jesus inclui o espaço virtual? O que significa para você? E muito mais perguntas poderão ser respondidas. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição. Pela graça de Deus, nós, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos breves comentários e este aprendizado na sua telinha para você hoje. A linguagem é fácil, objetiva, clara, respeita os tópicos, subtópicos, e nós vamos seguindo com a lição de hoje pela graça do Senhor Jesus. Vamos já entrando, hoje, estudando aí mais uma lição bíblica desse terceiro trimestre. Nós estamos estudando sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. Vamos já adentrar o texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Também vai estar contido lá na lição de hoje, Nossa maior responsabilidade quanto à Igreja do Senhor é anunciar o Evangelho de Cristo na terra. E para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, testemunhar com a nossa vida e depois testemunhar que Jesus Cristo é o Salvador, anunciando o Evangelho por todos os meios disponíveis. Muito bem, vamos à verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A verdade prática, ela nos diz expansão do reino de Deus. Ela não diz expansão dos negócios pessoais, muito pelo contrário. O reino de Deus precisa expandir e nós precisamos estar submissos à sua vontade. Em João capítulo 3, versículo 30 diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. A leitura bíblica em classe de hoje está registrada em Romanos capítulo 1, versículo 3, 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, irmãos. Mais um versículo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Que lições maravilhosas nós tivemos nesses versículos da lição de hoje. O universo online ele cria uma falsa realidade em que o crente, se não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. Assim, nessa lição, nós veremos que a Igreja de Cristo precisa de um ambiente real de comunhão. Deus nos fez homens gregários. Além disso, é preciso cuidado contra a desumanização do ambiente virtual, bem como o seu mundanismo. É preciso proteger a nossa alma contra o pecado da sensualidade e do narcisismo. Sensualidade, os irmãos sabem, narcisismo é colocar o eu à frente das coisas,
Objetivos da lição de hoje. Número 1, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Número 2, elencar os desafios de ser igreja na era digital. Número 3, pontuar os pecados virtuais. E mais um tópico, tópico de número 4, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. O fenômeno das mídias sociais está claro. A igreja desse tempo presente está inserida nele e por isso nós precisamos ter em mente os princípios bíblicos que norteiam o nosso comportamento. Nós podemos ser influentes, irmãos, como ele bem pontua a presente lição, mas não mundanos, O que são as mídias sociais? Vamos ver? De fato, são ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. São um grupo de aplicações para a internet, construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Nós temos uma infinidade de mídias sociais e categorias dentro dela. Você pode ampliar o seu conhecimento dentro da revista de mestre, ou lendo a obra Mídias Sociais na Igreja, editada pela CPAD. Muito bem. Vamos à introdução da lição de hoje. Muito bem. Nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto super atual, O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Não, absolutamente. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa, irmãos? Tem uma penetração muito grande. Isso faz com que seu uso seja mais desafiador, Em outras palavras, nós podemos dizer que as mídias sociais são instrumentos neutros, mas, contudo, o uso dela não é. Como toda ferramenta, ela impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa, Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como podemos fazer uso das mídias sociais. E temos alguns exemplos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e outros mais. Mesmo sendo ferramentas neutras, elas podem ser boas ou más, mas não em si mesmas. As mídias sociais tornam o que delas fazem uso moralmente os responsáveis que nela entram. Nesse aspecto, os cristãos precisam ser moralmente se responsabilizar pelo que faz, através desses instrumentos virtuais, perante a sociedade, igreja, comunidade ao qual pertence. Assim, nós devemos buscar nas Escrituras, que tem tudo, os princípios que devam nos orientar sobre a navegação nesse espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam, disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras sagradas, elas são vivas e eficazes, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E permanecem para sempre. 1 Pedro 1, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que foi entre vós, foi evangelizada. Porém, podemos orientar de forma clara e objetiva que o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no mundo virtual, é preciso, como Atos 1:8 diz, testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. As últimas palavras de Jesus antes de ser assunto ao céu, Atos 1:8. Então, antes de entrar no tópico 1, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos socializar e compartilhar o nosso material para que podemos alcançar outras vidas, Clique no sininho para receber aí o nosso material em primeira mão e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo aí. Tópico 1.
os cristãos na era digital. Subtópico 1, a realidade do universo online. Nós lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e a outra geração vem. O mundo passa, irmãos, menos a palavra de Deus que permanece para sempre, né? Em cada geração que existiu, como a história nos traz, ela produziu naquele tempo as suas próprias histórias. Os egípcios, por exemplo, deixaram pirâmides. Os sumérios é atribuída a escrita. A conquista do superespaço é uma marca da nossa geração, dessa geração atual, né? Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, irmãos, também estão inseridos nesse processo. A igreja faz parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo ela sendo parte do mundo, ela não pertence ao mundo, né? Como nós sabemos que a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos saber conviver com esses espaços e também precisamos utilizar esses espaços para socializar a palavra de Deus, né? Nós não podemos deixar de sermos uma testemunha real de Jesus pelo fato das interações sociais acontecerem de forma virtual, né? Nós não podemos viver no mundo virtual, nós temos que viver no mundo real, apesar de entender que no mundo as sutilezas que nós temos estudado nesse trimestre têm sido usadas pelo inimigo das nossas almas para penetrar nas vidas e ceifá-las da presença de Deus, principalmente na questão do tempo, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, a internet é um ladrão de tempo se nós não vigiarmos, né? Subtópico 2, cristãos conectados nos dias da Igreja Apostólica. Os cristãos se valeram das cartas para superar as longas distâncias que separavam, né, eles, né? Como está registrado lá em 1 Coríntios 5,9. Dessa forma, eles conseguiram interação com os cristãos de outras regiões. Vemos isso na Bíblia, nas cartas sendo escritas para as igrejas, pelos apóstolos, que chegaram inclusive até nós, né, irmãos? Entre outras formas também que nós observamos na Bíblia Sagrada. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si, né? Lá em 2 Pedro 3,15. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, que o WhatsApp, os princípios básicos de seu uso, né, da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis, né, no Facebook, no Instagram, para aumentar a interação entre si, e já sabemos que o mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios e riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, andar prudentemente nós devemos assim fazê-lo, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Está registrado aí. Sabemos que as escrituras também se aplicam ao espaço virtual, né? Sinopse 1. O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Nós vamos entender um pouquinho da internet. No mundo, são enviados cerca de 90 trilhões de e-mails por dia. São aproximadamente 234 milhões de sites e 126 milhões de blogs. Para que tanta informação possa continuar existindo e se expandindo, foi criado um novo formato de identificação de cada conteúdo e usuário na web, o chamado IPv6, pois o atual formato, o IPv4, está quase sem combinações possíveis, né? Deu para perceber que o funcionamento da internet, né, ela não é tão simples, né, quanto conectar-se a ela, não é mesmo? Mas, quanto à sua velocidade, também nós podemos saber que é instantânea. Tópico de número 2, os desafios de ser igreja na era digital. Subtópico 1, desumanização. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou a Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
chega a tua mão e ponha do meu lado. Né? João 27. Ser igreja envolve contato, irmão. Deus fez nos homens gregários. Não há uma verdadeira comunhão, porque quando não se está ali no corpo, juntinho, né? O corpo, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo da igreja. Então, esse corpo palpável, o universo virtual não dá conta dele. A impressão que a igreja sem esse relacionamento real, né, não pode sobreviver, pois o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o chamado ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados, como nós estudamos na lição de domingo retrasado, que existe forma real para expressar sua espiritualidade e que evidentemente é um erro se nós não estivermos juntos na casa do Senhor. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se vê e se ouve. A igreja local é um lugar de encontro e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Romanos 12, 2. Subtópico 2, mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Não. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Está lá em Lucas 4,9, hein? O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que este fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, né? E imploram por seguidores e também likes, né? E estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, agem como verdadeiros mendigos virtuais, né? Desonram a cruz, porque querem a qualquer custo a glória do mundo, né? Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Lembremos-nos que as palavras do apóstolo Paulo, ele falando aos anciãos de Éfeso em Mileto, registrado em Atos de 20 e 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Portanto, vigiemos, oremos, pois não é aqui o nosso descanso. A glória do Senhor, é Deus que merece a honra, a glória. E quando nós colocamos no lugar de Deus querendo glória para nós, aí, irmãos, é o fim. Sinopse 2, os desafios dos cristãos no universo online, passa pelos perigos da desumanização do mundanismo. A igreja e os pecados virtuais. Subtópico 1, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam mídias sociais. Muitos utilizam de forma pecaminosa o WhatsApp, o Instagram, o Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação. Mas, quando não, irmãos, aí são usadas para enviar muitas vezes fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero e se tornam instrumentos do pecado, né? Em Romanos, capítulo 6, versículos 13 e 14, diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
tornam-se espaços do diabo quando se não se tem, né, um controle sobre eles, né? Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna o público a vida pecaminosa de quem se vive de forma privada. Então, amados, qual é o segredo? Estar sob a direção de Deus, fazendo aquilo que o agrada. Esta é a premissa. Vamos ler em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus está vendo tudo. Subtópico 2, narcisismo. Essa geração já foi dominada de geração da selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. Isso que significa narcisismo, né? São pessoas amantes de si mesmos, segundo Timóteo 3,2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Em 3 de João, capítulo 1:9, tenho escrito à igreja, mais Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Irmãos. 3 de João 1:9. Daí a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto, admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar, mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Está em Atos 2,38, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esse versículo nós lemos lá em Isaías 42:8. Sinopse 3. A sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. Vamos ao tópico de número 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. Subtópico 1. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui espaço virtual, sim. Portanto, o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo os seus perigos, não deve ser demonizado. Deve-se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada, né? Está lá em Lucas 8, 5-12, né? Que é a parábola da semeadura. Nós perdemos uma oportunidade enorme quando não usamos as redes sociais para divulgar a palavra e sim trivialidades. Nós precisamos semear os valores eternos do reino de Deus, né? Destacando que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo os seus frutos devem ser juntados em espaço real, isso é, na igreja local. É o espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Lembremos da palavra do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavras, instes a tempo e a fora de tempo, resguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Muito bem, nós não podemos esquecer que estudamos durante esse tópico as sutilezas do inimigo, hein? Subtópico 2, pastoreio virtual. Outra importante coisa proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação, mas devem ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Apocalipse 3, 7 e 8 nos diz:
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, e que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Que maravilha, amados! Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso, né? O pastor deve fomentar a criação desses grupos, acompanhar, evidentemente, o que está sendo lá dito, né, em suas congregações e também promover o crescimento da igreja por meio deles, né, irmãos? São, portanto, meros veículos de informação, né, mas também de interação social. Aqueles que optarem por ficar fora dessas redes sociais estão perdendo uma grande oportunidade, uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. 1 Timóteo 6,18, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. É um versículo extra, né? Sinopse 4, há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação social. Chegamos à conclusão da lição de hoje, né? Mais um final de uma lição, nós vemos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual, né? O universo online, que se dá com a dinâmica e o seu funcionamento. Mais uma vez, nós vimos que ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas também ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade e proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus, né? Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. É um versículo extra a mais para os irmãos. E vamos ao nosso texto final da lição de hoje. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, que lição que nós aprendemos hoje. Nós precisamos estar atentos. As mídias sociais nos trazem bons espaços para a expansão do reino de Deus. Porém, se nós não estivermos atentos, nós também poderemos ser tragados por ela para o mal. Então, precisamos semear o bem, utilizar as mídias sociais para levar a palavra de Deus, interagir de bom modo. Por quê, irmãos? Porque, às vezes, observando aí a geração de hoje, ela fica observando na mídia social a vida do outro, fica observando na mídia aí, né? Uma família perfeita, e isso não existe, né? Nós sabemos que não existe. Nós somos homens, somos falíveis, e Deus sim é infalível, infinito, soberano, onipotente, onipresente, onisciente e sabe de todas as coisas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, estamos aqui mais uma vez para expandirmos o reino dos céus na terra, né, usando a mídia social. Nós utilizamos a mídia social para o bem, sabemos que ela é utilizada para o mal, mas nós agradecemos a Ti por esse espaço, por Tu nos conceder esse espaço. Senhor Deus, abençoa todos os professores das Escola Bíblica Dominical do Brasil, abençoa também, Senhor, as famílias deles e também o ministério de cada um. Abençoai também os alunos, secretário de sala, todos os membros, aqueles crentes, não crentes, novos convertidos.
Ser com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém.